Aquela ligação que você recebe toda segunda, assim, oi, Geisa, aqui é o MIT, a gente queria... Oi, tudo bem? E aí, tá onde? A gente tá aqui do outro lado do mundo, no leste europeu, na Bulgária. E hoje, lembra das perguntas do Instagram que eu pedi para vocês me mandarem? Então, hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que é como estudar fora do Brasil. E para isso, ninguém melhor do que a minha querida amiga Geisa, que estudou em Vancouver, ela estudou no MIT Portugal e ela também estudou no Japão. Nossa, você tem noção do que é isso? Geisa, muito obrigada por ter vindo e aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Então, conta pra gente, como é que começou esse seu interesse em estudar fora? Quando veio essa vontade? Então, eu fiz engenharia bioquímica na USP e no meu último ano eu fui fazer estágio na Johnson, fiz meu estágio na Johnson. E quando eu fui para a indústria pela primeira vez, eu senti, assim, a necessidade de melhorar o meu inglês. Então, tudo começou pela língua inglesa. Então, quando eu terminei o estágio, eu me organizei pessoalmente para fazer um curso de inglês fora. Eu tive a ajuda da minha mãe também, um apoio da minha mãe, e juntas, né, nos organizamos e eu consegui ir para Vancouver, foi onde eu escolhi, né, na época era o lugar, assim, mais adequado. E eu fui para Vancouver por 3 meses. Eu tive também uma dica de uma professora minha que me falou, olha, Geisa, tem esse professor no Canadá, se você quiser dar uma olhada na Universidade de British Columbia, fazer um contato com eles, aproveita que você vai estar lá para conhecer a universidade, quem sabe você faz algum estágio, alguma coisa. E eu fiquei super animada, né, com a dica dela. E fiquei mandando e-mail para esse professor, para a secretária dele, tentando contactar. E consegui, através de um amigo que também estava lá, consegui fazer essa visita na UBC e fiz o estágio lá, consegui o estágio por 3 meses. Basicamente, essa foi minha primeira experiência fora. Eu sei que você teve essa sorte de ter um amigo. Vamos dizer que a pessoa não tenha esse amigo, já tem uma ideia do professor, tem uma ideia da faculdade, ainda assim você aconselharia a pessoa a se arriscar? Você acha que é possível chegar sem os contatos e conseguir uma oportunidade? Se você se planejar, vamos dizer, para conhecer a universidade, se planejar um pouquinho antes, até antes de sair do Brasil, tenta já deixar marcado uma visita, tenta ver quais são os cursos disponíveis que eles oferecem. No verão, eu tive a sorte de estar lá no verão e existe muito programa de verão e o verão na América do Norte é junho, julho, agosto. É a época que os estudantes estão off, então acaba tendo um pouco mais de oportunidade, porque é legal você ter uma preparação, por exemplo, pelo menos uma carta de referência de um professor seu do Brasil, para você chegar e conseguir se apresentar. Eu tirei o visto inicial, que é um visto de estudante, que a escola de inglês que eu contactei me ajudou com as documentações. Entendi. E uma vez que eu estava lá, que eu contactei a universidade, eu fiz a entrevista, deu tudo certo e eu fiquei para fazer o estágio pelo verão, que foram mais 3 meses, eles me providenciaram os documentos e me auxiliaram para retirar o segundo visto. Então, que seria de estudante também, novamente. Mas é estudante universitário. Tá. Então tem uma pequena diferença. Entendi, certo. E quanto tempo você diria que foi de preparação para se organizar, para organizar os documentos, desde que você teve a ideia e começou a preparar, juntar o dinheiro? Sim, olha, pelo menos 1 ano. O que é um bom tempinho. Pelo que a gente está falando aqui, eu acredito que seja muito importante e é o que a maioria das pessoas tanto que moram fora ou que saem para estudar e depois voltam para o Brasil, fazem, que é dar um primeiro passo. Então você vê que uma coisa vai levando a outra, as portas se abrem de uma forma, os horizontes se abrem de uma forma que às vezes você não espera ou você nem imagina, porque ainda é um mundo muito desconhecido. Quer dizer, a intenção da Geisa era de ir para Vancouver, aprimorar o inglês, aí começou a pensar em estágio, conseguiu um estágio, mal imaginava que algo novo poderia surgir e já surge algo novo, então as portas vão se abrindo e um mundo totalmente desconhecido começa a surgir para você. Então é muito importante dar esse primeiro passo, ter a consciência de que não vai ser fácil, mas que é necessário persistir
e tentar fazer o que você realmente sabe que você ama. Corta. Por que eu não tô conseguindo falar essa frase? Por falar em próximas coisas que vão vindo, que parece que o universo vai trazendo, né? E a gente também atrai muito do que acontece. Então, a gente pode já ir para o seu próximo passo, que daí foi o projeto do MIT. Para você, acho que foi uma grande surpresa, uma boa surpresa. Que foi bem desconhecido. É bem isso que você falou, entrar num mundo desconhecido. Então, quando eu voltei do Canadá, eu voltei e me graduei, né? Me graduei em engenharia bioquímica e me despertou essa vontade de morar fora, de estudar fora, porque realmente é conhecer o novo. E eu comecei a procurar bolsas de estudo para fazer o mestrado fora. Aquela ligação que você recebe toda segunda, assim, oi, Geisa, aqui é o MIT, a gente queria... De repente eu recebi uma ligação de um professor português do MIT Portugal. E ele, né, com aquele sotaque que eu nunca tinha conversado com uma pessoa portuguesa na minha vida, foi a primeira. E eu assim, meu Deus, é real, eles estão me chamando. Fiquei com muito medo, minha primeira reação foi medo. Eu falei, gente, eles me chamaram, e agora? Aí eu falei pra ele, mas como assim? Eu fui selecionada? Aí ele, não, a gente mandou tudo pra você por e-mail. E você tem até sexta-feira pra responder. Eu não me esqueço, nunca vou esquecer desse dia, era uma terça. Eu tinha 4 dias. Aí eu falei pra ele, muito obrigada, eu vou ler então, pra entender, porque eu não sei, gente, tem bolsa. Quanto é essa bolsa? Dá pra eu sobreviver lá? Não sabia. A gente se faz de difícil, né? Ai, MIT, não gente, sei, mas não dá sei medo. Se vai rolar. Não é com você, o problema é comigo. Na época, eu assim, será que isso é verdade? Até fiquei com medo, que era uma pegadinha, sei lá. Porque por mais que tudo fosse verdade, é difícil acreditar que você tá do outro lado do mundo, você submeteu tudo aquilo pelo computador e realmente a pessoa te chamou, você tá selecionada. Vamos explicar o que é o MIT, a importância do MIT, que é Massachusetts Institute of Technology. Vamos explicar para o pessoal o peso do MIT. Que é difícil acreditar, né? Quando eles te você chamam. Ter falado, peraí, não. Será que é verdade? Então, o MIT? O MIT é uma das instituições, né, consideradas uma das melhores do mundo. Eles têm programas específicos que eles desenvolvem parceria com vários países. Sim. No caso, o que eu me engajei foi o MIT Portugal. Inclusive, eu já conheci brasileiros estudando no MIT em Massachusetts, fica em Cambridge, ali pertinho de Boston. E já conheci brasileiros que desenvolvem projetos científicos incríveis dentro do MIT. Inclusive, tive a oportunidade, que foi assim, muito, muito boa. Vou até mandar um abraço para o meu amigo Vitor Pamplona. Tive a oportunidade de participar de um evento organizado para os pesquisadores brasileiros, para os cientistas brasileiros, e foi assim interessantíssimo ver a quantidade de pessoas que realmente se engajam, que não desistem do foco, dos sonhos, e é impressionante, tem brasileiro que está fazendo muita coisa importante lá fora, sabe? E que muitos acabam retornando e trazendo isso tudo de volta para o Brasil. Então, de fato, gente, acontece. Sim, gente, é muito legal. O MIT também tem o programa MIT Brasil. Então, ele tem colaboração com vários países. Eu também, no período que eu estive em Boston, que eu fiquei 1 ano e meio em Boston, eu conheci muitos brasileiros que faziam o doutorado deles 100% lá, integral, com bolsa. Então, existe sim muitas ferramentas. Sim. Então a gente precisa conhecer, pesquisar, né, ter o conhecimento. Eu fiz o doutorado direto. Como eu tinha 5 anos de engenharia, era equivalente ao Bolonha, o programa. Nossa, foi mais ou menos isso. E foi bem naquela época. E como eu já tinha experiência na indústria, contou. Sim. E a experiência no Canadá contou muito. Conta pra gente como foi a prática do MIT, como é que funcionava esse programa. Eu sequer imaginava que tinha MIT em outros lugares, não, acredito que não de uma maneira física, né? Eles utilizam uma outra universidade parceira, Sim, isso? Sim, exatamente. E como foi o programa, como funcionou? Isso, eu vou falar. O programa MIT Portugal, ele é um programa internacional, então assim, todas as aulas que a gente teve no primeiro ano são ministradas em inglês. É uma parceria entre as universidades portuguesas e o MIT, né, em Boston.
e eles fazem um intercâmbio. Então, alguns professores do MIT, eles iam até Portugal para dar alguns módulos, davam aulas pra gente, e a gente também tinha... e a gente tinha aula também com excelentes professores portugueses. O programa englobava várias universidades. Eu, especificamente, tive a chance de ter aulas na Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, Universidade de Braga. Então, englobava Portugal mesmo no país todo. E as colaborações com o MIT. Aí não era só em relação às aulas, também em relação às pesquisas. Então, o meu projeto de pesquisa, que foi no desenvolvimento de vacinas de DNA, eu fiz parte do projeto em Lisboa, parte do projeto em Boston. Sinto bastante saudades dessa época. Eu aprendi muito, desenvolvi muito. Sim. E é um programa internacional. Então, na minha turma, tinham pessoas da Argentina, do Chile, da Turquia, da Romênia, da Polônia. Então, eu era do Brasil. E uma coisa muito legal, que eu fui a segunda turma desse programa. Então, eu fui a primeira brasileira. Gente, e eu sou brasileira, 100% brasileira. Não tenho passaporte europeu, nada. Tudo com passaporte brasileiro. Saúde! Saúde. Cheers! Então, continuando, Vamos. Eu sei que foi lá, em Portugal, que você conheceu seu marido. Sim. Que é búlgaro. E que por isso hoje estamos aqui. Ele estava fazendo o programa Erasmus, ele fazendo parte do mestrado dele lá, e eu iniciando o programa MIT Portugal. E nós morávamos na mesma residência de estudantes. Então, a gente se conheceu ali, porque, né, era uma residência com mais de 100 estudantes, era bem grande. O Gífico fez um dos primeiros Erasmus, era tudo novidade. Sim. Ele também se aventurou muito. Sim. E, né, o destino nos colocou ali juntos, e ele se inspirou muito em mim também, ele fala isso. Dele me ver fazendo doutorado, ele foi buscar outras opções. E ele conseguiu uma bolsa que chama Maxt. A gente vai deixar no link para vocês, porque também tem para o Brasil. Essa bolsa Maxt é uma bolsa que o Japão oferece para os países que ele tem uma relação amigável. Ele é um programa que abrange todas as áreas. Tem muitas pessoas que eu conheci no Japão, muitos brasileiros que estavam estudando ciências humanas. Precisa saber japonês? Não precisa saber japonês, mas inglês sim. Geisa, você estudou em todos os continentes. América do Sul, América do Norte, Europa... Falta a África, mas eu quero. Gente, quando eu fui pro Japão, eu não conhecia nenhum professor. Todos os contatos que eu fiz foi pela internet, por e-mail. E o meu marido a mesma coisa, porque uma das coisas que o Maxt exige, essa bolsa, é que você vai fazer essa prova de inglês. Quem souber japonês pode fazer prova também, mas não é obrigatório. E depois, se você for aprovado, você tem que contactar um professor. Você, sozinho, tem que entrar na internet, pesquisar sua área de interesse, sua área de estudo, contactar esse professor, escrever um projeto junto com esse professor. Por isso demora mais ou menos 1 ano. Entendi. Para o seu projeto ser aceito, esse professor te aceitar lá. E lá no Japão foi o pós-doc, então? Sim, aí lá eu fiz o pós-doc. Então eu terminei meu doutorado em abril de 2013. Em maio de 2013 eu comecei meu pós-doc, eu nem tive férias. Eu nem tive tempo de voltar para o Brasil. Aí eu e meu marido, nós nos casamos no Japão, foi quando a gente morou juntos e casamos, oficializamos. Então ali foi o início da nossa família e chegou um momento que a gente queria ter filhos. E foi o momento que eu decidi fazer uma parada na minha carreira. Eu quero ser mãe, é importante para mim, era a minha escolha. É importante a gente definir as nossas prioridades. Exatamente. O Gífico, ele queria ser pai, eu queria ser mãe, a gente queria constituir ali a nossa família. Sim. Para isso, minha opção, foi opção totalmente pessoal, eu vou fazer uma pausa. Sim. Eu quero fazer uma pausa. E que é uma pausa que acaba... Tenho amigos que passaram por uma situação muito parecida e essa pausa acabou criando um certo conflito ali em certos momentos também. É difícil. Dá tema para um vídeo novo. Geisa, então foi aí, nesse momento de ser mãe, nessa nova fase, o novo chegando ali de novo, mais uma vez.
uma nova fase de autoconhecimento que surgiu então a ideia de empreender. Sim. O empreendedorismo, gente, também é uma coisa que faz parte da minha trajetória de alguma forma, porque eu tenho uma mãe muito empreendedora. A minha mãe é uma pessoa muito empreendedora, ela é contadora, administradora, ela dá aula de empreendedorismo. Então eu cresci lendo livros, vendo palestras. E faz parte do perfil, né, Geisa? Vamos combinar. Tem gente que não nasce para ser empreendedor ou líder de equipe. Tem gente que nasce para executar mais do que para criar. A gente tem que entender um pouco também do nosso perfil. Porque às vezes a gente se cobra coisas diferentes, às vezes a gente se cobra, mas eu preciso liderar mais, mas eu preciso empreender. É o perfil de cada um. Você não precisa empreender. Quem te falou que você precisa empreender? Você, de repente, pode estar ali como professor de universidade, que era um outro grande sonho, que talvez aconteça. Você pode estar ali trabalhando para uma empresa grande ou uma empresa pequena. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu perfil. A gente tem que entender isso e trabalhar da melhor forma, né, gente? E o meu doutorado, o MIT Portugal, que a gente comentou, ele tinha um ano dedicado a empreendedorismo e bioinovação. Então eu também tive uma parte grande da minha educação focada para o empreendedorismo. E uma coisa que eu sempre gostei. Eu sou curiosa, gosto de pesquisar, gosto de desenvolver. E daí, com o nascimento do meu filho, vieram várias questões, vou falar bem brevemente, que é a questão ambiental, né? E de reduzir impacto ambiental, de me preocupar com oceanos limpos, com a cadeia de produção dos produtos que eu consumia, o que eu vou passar na minha pele, que vai passar para ele quando ele estava dentro da barriga, e questões do gênero. E então hoje surgiu a minha empresa, que é a Sólido, que a gente lançou no Brasil agora em setembro. Foi em setembro desse ano. Eu estava no Brasil, pessoal, quem tiver interesse em cosméticos naturais, uma vida mais natural, dá uma olhada depois no nosso Instagram, que a Camila vai deixar o link aqui. E também quem se conectar com essa história de vida, porque a Sólido é um nascimento. Teve o nascimento gente, do é o meu segundo filho. E teve o nascimento da Sólido. Eu já tenho 2 filhos. Que eu particularmente amo os produtos, mas é uma coisa que realmente, gente, você não tem como não se conectar com uma história de vida dessas. É incrível, parabéns, e uma coisa gente. que eu acho assim legal a gente falar assim, só pra concluir, gente, não existe um caminho estreito, assim, reto. Não existe. A vida vai te dar muitas oportunidades, são escolhas que a gente faz diariamente, estejam abertos para os caminhos, para as opções. Se eu for ver a minha trajetória como um todo, o que abriu portas para mim foi o fato de eu saber a língua inglesa. Eu venho de uma família da classe média baixa. E a minha mãe, na minha infância, e meus pais são separados também, então por isso menciono muito a minha mãe. Ela não tinha condições de pagar a escola particular para mim. Eu estudei sempre na escola pública. Eu estudei na escola pública até o meu 6º ano. Eu só saí da escola pública, fiz a 7ª e a 8ª numa escola particular da minha cidade, porque esses 2, 7ª e 8ª, já só ofereciam um curso à noite. E aí minha mãe falou, nossa, à noite não, você é uma adolescente. E aí ela fez todo o esforço, né, junto com o meu padrasto na época, para eu ir para uma escola particular. Mas o que a minha mãe fez? Minha mãe, e eu agradeço muito a ela, quero mesmo mencionar nesse vídeo, porque ela tinha consciência de que ela não sabia falar inglês. E ela queria muito que eu soubesse e que eu tivesse as chances que ela não teve, que muitas portas se fecharam para ela pelo fato dela não saber inglês. Então o que ela fez? Ela não podia me pagar uma escola particular, mas ela me pagou um curso de inglês, que é bem mais barato do que pagar uma escola particular. Sim. O meu inglês, por exemplo, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha uma dificuldade com conversação, eu tinha uma dificuldade para falar o inglês. E a primeira vez que eu saí, o motivo também foi bem esse, acabou virando outras coisas, mas o motivo foi esse. E é interessante ver como você, naquela situação de que você tem que usar a língua, você acaba se adaptando àquilo tudo, você acaba usando a língua de uma forma que você realmente vai aprender. Então, mesmo que você tenha um inglês, que você fale, poxa, eu fiz 5 anos já de inglês, 6 anos de curso de inglês, cara, eu já paguei o curso de inglês, mas não consigo desenvolver. Você saiu, você precisa daquela base, sim, mas você saiu do Brasil, colocou o pezinho fora, teve que ter sua rotina em inglês,
você vai se adaptar. Isso tudo é muito bom. É um desafiante, mas é muito bom. Funciona. Agora a gente vai ter um jogo assim rápido de pergunta e resposta para a Geisa. São respostas em 10 segundos. Você acha que 10 segundos é suficiente? Nossa, você vai ter que pensar bem rápido. Tá bom. Frente com Gabi, agora eu tô de frente com Camila. Amei. Ai, vamos lá. O país mais barato e o mais caro para viver? Bom, desses 3 países, Portugal é o país com custo de vida mais barato, com certeza, e Japão com custo de vida mais caro. Uma coisa que te surpreendeu em cada um desses lugares? Portugal, reconectar muita coisa que eu identifiquei no Brasil. Nossa, por isso a gente tem isso no Brasil, é uma identificação assim de vida, de história. Estados Unidos, especialmente Boston, vou dizer que Estados Unidos é um país muito grande. Boston, meu Deus, quanta intelectualidade num lugar, me surpreendeu muito. E Japão é a mistura do futuro com o passado, são as tradições e a modernidade. Um ponto turístico favorito em cada um desses lugares? Portugal, para mim, é Fátima, porque eu sou uma pessoa que tem uma religiosidade, uma fé muito grande, e Fátima foi realizar um sonho. Estados Unidos, Grand Canyon, maravilhoso. Eu sou muito conectada com a natureza, então Grand Canyon foi demais. E no Japão é o Monte Fuji, foi uma experiência única na minha vida. Um prato de comida favorito em cada um desses lugares? Portugal, bacalhau. Estados Unidos, hambúrguer. E no Japão, sushi. Eu amo sushi, sashimi, tudo. Desafios e momentos mais difíceis da sua trajetória? Os desafios, saudade e saudade. Esse foi meu maior desafio. Por que as pessoas devem tentar? Eu acho que você deve tentar e persistir seus sonhos, se desafiar. A gente está o tempo todo aprendendo, independente do resultado. É aprendizado. Geisa é Brasil, Canadá, Portugal ou Japão? Geisa é Brasil, 100% Brasil. Geisa, que papo maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço. Tô assim, minha cabeça tá até pesando, que eu acho que o QI deu uma elevada. Imagina. Cada papo que a gente tem com pessoas que moram fora, fazem a gente esclarecer tanta coisa que às vezes a gente nem imaginava. É tão importante. Lembra também de checar, de conhecer pessoas que moram fora, de procurar saber cada vez mais. Por falar em procurar saber, não esquece de deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida. Além do e-mail da Geisa, a dúvida que você deixar bem aqui, lá embaixo do nosso vídeo, a gente vai fazer o maior esforço. Até que a gente não sabe a resposta, a gente vai fazer o maior esforço para procurar saber a resposta e esclarecer. A Geisa é uma pessoa que está realmente sempre muito aberta para ajudar. Vocês podem enviar o e-mail. Qual é o e-mail, Geisa? É a solidocosméticosnaturais@gmail.com. Aí depois a gente deixa vai deixar na descrição também desse vídeo. Nos comentários também vocês podem deixar sugestões para os próximos vídeos. Se você curtiu, se você quer indicar esse vídeo para um amigo que você acha que vai amar, que é a hora dele, que é a hora dela, curte, comenta, compartilha. E também não esquece de se inscrever no canal, liga o sininho lá para receber as notificações, porque a gente vai estar sempre atualizando o canal. E um brinde especial para esse lugar maravilhoso, que o meu marido chama de minha segunda casa, é chamado Social Café. Quando você vier à Bulgária, venha ao Social Café. Eles têm comida, eles têm quibe frito, eles têm comida, drinks, eles têm café, eles têm de tudo aqui. Amo, recomendo, obrigada pela parceria, obrigada por abrir as portas, obrigada por acreditar no nosso projeto e acreditar também em você, em te inspirar, em te trazer para novos lugares, em fazer você viajar, mesmo que seja por um vídeo, por enquanto. Geisa, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é sempre um ótimo conversar com companhia, você. Amiga. Mesmo, eu muito, digo. muito obrigada. Obrigada. Dá seu recado pra galera. Sim, então. pessoal, eu deixo o convite para vocês para darem uma olhadinha no Instagram da Sólido. Sólido Cosméticos Naturais, e qualquer dúvida me envie e-mail qualquer momento que eu vou responder para vocês. Foi um prazer e obrigada aí para quem assistiu o nosso vídeo. Como é que eu falo tchau em japonês? Sayonara.
Óbvio, é o Chan, sayonara. Tá e sayonara. 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 Tchau, Até gente. a próxima viagem. Até. Beijo.